Olá, pessoal. Como eu passei uma semana sem enviar material para vocês, estou enviando mais uma videoaula, tá? É um material bem curtinho. Nós já estudamos, em termos de verbos, estudamos somente o verbo ser, no início do ano letivo. E hoje a gente vai trabalhar com o verbo, segundo verbo em espanhol, que é o verbo estar. Tem diferença entre o verbo ser e estar? Sim, tem diferença, tá? Então, o verbo ser, nós utilizamos para indicar procedência, fulano é chileno. Nós utilizamos o verbo ser para indicar estados permanentes, tá? Fulano é alto, então ele não vai, se ele mede 1,80 m, ele não vai reduzir de tamanho no dia seguinte. Tá? Então, estados permanentes. E o verbo estar? O verbo estar, que é a matéria da nossa videoaula de hoje, no presente, tempo presente. Tá? Então, diz que o verbo estar se utiliza, entre outras coisas, para quê? Para expressar localização. Então, minha escola não é em Bangu, minha escola está em Bangu. Então, sempre que eu quero indicar localização de uma pessoa ou de algo, vou utilizar o verbo estar. Não? Mi professor está em casa. Essa é a localização do professor, correto? Então, em português, às vezes, você utiliza o verbo ser para indicar localização. Muito cuidado, então, com essa diferença, tá? Então, sempre localização, verbo estar. Também usamos o verbo estar para expressar ou perguntar por estado de ânimo. Se eu quero saber pelo seu estado de ânimo, imediatamente eu vou perguntar: como estás? Né? Quero saber pela sua saúde, pelo seu estado de ânimo. Então, pergunto: como estás? Mas o verbo estar também pode expressar, desculpa, aqui tem também estado de ânimo, uma impressão que você tem, Julio está cansado, a aparência de ele está cansado. Mas o verbo estar também pode expressar o quê? Estados temporais. Se o verbo ser expressa estados permanentes, o verbo estar, ele expressa estados temporários, tá? Então, uma coisa que é passageira, não é permanente. Então, eu posso dizer assim: Ana está furiosa. Mas Ana não vive furiosa as 24 horas do dia, nem todas as semanas, né? Nem o tempo todo. De repente, naquele momento, ela recebeu uma notícia que deixou ela dessa maneira. Então, ela está furiosa. Daqui a pouco, ela pode melhorar, amanhã ela pode estar melhor, não em um estado permanente. Tá? Hoje está nublado. Sim, mas o dia de hoje está nublado. Mas amanhã pode estar sol, né? Pode estar nublado um dia, 2 dias, uma semana, mas não é para sempre que vai estar nublado. Então, por isso, o verbo estar dá essa ideia de uma coisa que não é permanente, uma coisa que é temporal, correto? Agora, como trabalhamos com esse verbo estar em espanhol? Como é que se conjuga o verbo? O verbo ser, você já recebeu a informação, você deve estar sabendo. E o verbo estar? O verbo estar se trabalha da seguinte maneira no tempo presente, tá? Então, digo, eu estou, tu estás, usted está. Ele ou ella está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, que é um pronome que se usa somente na Espanha e que nós não vamos utilizar de forma oral na escola, tá? Só estou te dando essa informação como uma informação geral, mas eu não vou cobrar isso de vocês nem na forma oral, nem na forma escrita, em provas, tá? Então, qual é o pronome que usamos para mais de uma pessoa, para falar com mais de uma pessoa? Usamos ustedes. Então, ustedes estão, ellos e ellas estão, tá? Então, isso aqui, vosotros, fica só como uma informação adicional, você saber que existe um pronome vosotros, que serve para você falar com mais de uma pessoa, seria equivalente ao nosso vocês, tá? Mas que na América, nos países de língua espanhola, não é utilizado. Aqui na América, para falar com mais de uma pessoa, utilizamos ustedes. E
Claro, sempre depois de cada informação teórica vai ter um exercício que você vai transcrever, vai passar toda essa informação teórica para o seu caderno e depois você escreve o exercício. Então, o primeiro exercício pede para você completar com a forma correta do verbo estar. Cuidado, tem aluno que só coloca aqui estar, 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 estar. Não, está pedindo a forma correta. Você tem que flexionar o verbo em alguma dessas formas que estão aqui nessa tabelinha, tá? Então, você vai ver se está falando em primeira pessoa do singular, em segunda do singular informal, em segunda do singular formal, em terceira do singular ou em alguma das formas do plural. Então, você tem que perceber isso para ver se qual é a forma do verbo estar para completar essa informação. E um segundo exercício pede para você identificar primeiro se você vai, nessa primeira frase, usar o verbo ser ou o verbo estar. E aí vai colocar a forma correta do verbo. Então, também não vai sair colocando ser, ser, estar, estar. Não, você tem que colocar o verbo em alguma daquelas formas que está na tabela que estou mostrando aqui com o verbo estar e na tabela que tem no seu caderno com o verbo ser. Tudo bem? Então, na próxima aula, eu envio o gabarito para vocês, tanto dessa aula sobre o verbo estar, quanto da videoaula sobre os objetos e pessoas que participam numa sala de aula. Tudo bem? Então, uma boa semana para vocês. Muito cuidado, se cuidem, se protejam e até a próxima videoaula.